Saindo do ensino médio, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre o Cam Ward, e isso não é por acaso. O quarterback estava ranqueado como recruta de 0 estrelas e jogava em uma cidade minúscula com menos de 4.000 habitantes. Em certo momento, seu sonho de jogar na NFL parecia impossível, mas apenas 5 anos depois, ele teve uma temporada dominante pela Universidade de Miami e se tornou o grande favorito para a primeira escolha do draft. Como você já deve ter percebido, a jornada do Ward até a NFL foi totalmente fora do padrão. E agora vamos conferir toda a sua evolução meteórica e como um jogador que antes era invisível se tornou a maior promessa do seu draft. Nascido em 25 de maio de 2002 na pequena cidade de West Columbia, no Texas, o Cam Ward desde muito cedo sempre foi apaixonado pelo futebol americano e com apenas 6 anos de idade ele já rezava para um dia chegar na NFL. Enquanto ele crescia, o tamanho do seu talento foi ficando claro e no ensino fundamental ele já conseguia fazer passes de 55 jardas. Porém, como West Columbia tem menos de 4.000 habitantes, era praticamente impossível atrair os holofotes, e o verdadeiro tamanho desse problema só foi ficar claro no ensino médio. Para todo jogador que sonha em chegar em uma liga profissional, essa é uma das etapas mais importantes e decisivas para o futuro, e o Ward sabia que teria um longo caminho pela frente se quisesse chamar a atenção de qualquer olheiro jogando em uma escola local de uma cidade minúscula. Para piorar a situação, o estilo de jogo da escola era totalmente focado em corridas, o que daria a ele ainda menos oportunidades de provar o seu talento. Em 3 temporadas, o Ward teve uma média de apenas 11 tentativas de passe por partida, e como resultado, terminou sua carreira do ensino médio com menos de 2.300 jardas aéreas, 17 passes para touchdown e 10 interceptações. Com esses números, não é surpresa para ninguém que o Ward não conseguiu despertar o interesse de nenhum olheiro. Devido a isso, ele foi ranqueado como recruta de 0 estrelas e nem sequer apareceu na lista dos 250 melhores quarterbacks da classe. Sabendo que as chances do seu filho de jogar na NFL estavam indo pelo ralo e o quanto isso significava para ele, o seu pai decidiu agir. Então, ele colocou o Ward no carro e começaram a viajar ao Texas em busca de uma oportunidade. A nova missão da família, que começou em 2018, não foi nada fácil e contou com longas viagens e inúmeras participações em eventos que sempre acabavam da mesma forma, sem nenhuma oferta e com uma volta para casa marcada por um clima de tristeza. Até que em junho de 2019, uma viagem para San Antonio mudou completamente a vida da família. Durante o evento, o Cam Ward fez passes incríveis e conseguiu deixar os treinadores impressionados, principalmente o head coach Eric Morris da Universidade Incarnate Word. Segundo ele, a performance do Ward nos treinos foi a melhor que ele já viu desde a do Mahomes. Logo depois do evento, ele correu para se encontrar com o quarterback e o pai, na esperança de garantir um nível de talento que era raro para a universidade, pois embora Incarnate Word pertença à primeira divisão da liga universitária, eles são membros da FCS, que é uma espécie de primeira divisão B composta pelos times menores e menos conhecidos, mas que ainda assim está acima da segunda divisão. Ali mesmo, o Morris garantiu para o quarterback que se ele fosse para a universidade, ele imediatamente competiria pela vaga de titular, onde poderia lançar a bola de 40 a 50 vezes por partida. E isso era exatamente o que o Cam Ward e o seu pai queriam ouvir, e logo após receber a primeira oferta da sua carreira, ele imediatamente fechou o acordo. Assim que chegou na universidade, todo o restante da comissão técnica também ficou impressionado com o talento do Ward, e rapidamente ele foi nomeado como quarterback titular. A sua temporada de estreia foi encurtada devido à pandemia, mas 6 partidas já foram suficientes para ele provar o seu verdadeiro potencial e ainda ganhar o prêmio Jerry Rice. A liga universitária foi pega de surpresa pelo desempenho do Ward, mas foi só na segunda temporada que o rumo das coisas começou a mudar. Em 13 partidas, ele teve mais de 4.600 jardas aéreas, 47 passes para touchdown e apenas 10 interceptações. Com esses números dominantes, ele foi nomeado jogador ofensivo do ano da conferência e ainda despertou o interesse de diversas universidades grandes. A carreira do quarterback não foi a única a decolar com esse sucesso, e o coach Morris também começou a receber diversas ofertas de emprego, e após ele anunciar que aceitaria o cargo de coordenador ofensivo de Washington State, o Cam Ward logo em seguida entrou para o portal de transferência e seguiu o treinador para a nova universidade. Essa era a oportunidade dos sonhos do quarterback, pois ele finalmente poderia jogar por uma universidade conhecida da primeira divisão e atuar em uma conferência disputada. Mas pelo outro lado, o desafio não seria nada fácil. O elenco de Washington State era extremamente limitado, os adversários seriam muito mais fortes e pela primeira vez em sua carreira, o país inteiro estaria o assistindo. Como já era esperado devido a todos esses fatores e principalmente ao aumento do nível da competição, o Ward acabou sofrendo uma certa queda de desempenho, com mais de 3.200 jardas aéreas, um total de 28 touchdowns e apenas 9 interceptações, mas ainda assim ele teve uma boa temporada e conseguiu agradar a sua nova universidade. Embora muitos analistas
analistas ainda considerassem o Ward como um quarterback cru, a sua adaptação estava indo muito bem, mas para dificultar um pouco as coisas, o coach Morris, que esteve junto com ele durante toda sua jornada na universidade, aceitou o cargo de head coach em North Texas e precisou se separar do quarterback. Mas pelo lado positivo, essa era uma excelente oportunidade para ele provar que não dependia do sistema da universidade e que só o seu talento já era o suficiente. E foi exatamente isso que ele fez. Com mais de 3.700 jardas aéreas, um total de 33 touchdowns e apenas 7 interceptações, o Ward conseguiu melhorar ainda mais os seus números e teve uma excelente evolução como líder. Nesse momento, ele decidiu que estava pronto para dar o próximo passo e anunciou que estava se declarando para o draft de 2024 da NFL. Porém, ao pensar melhor sobre o assunto, ele rapidamente voltou atrás e decidiu ficar na universidade mais uma temporada para aumentar o seu valor para o próximo draft e receber mais dinheiro dos patrocinadores. E em seguida, ele anunciou que estava se transferindo para a Universidade de Miami. Essa era a temporada mais importante da sua vida e teria um impacto direto no seu futuro. Mas não demorou muito para ficar claro para todos que o Ward havia feito a escolha correta. O quarterback liderou o time para uma sequência inicial de 9 vitórias seguidas e teve atuações espetaculares. Ao todo, ele fechou a temporada com mais de 4.300 jardas aéreas, um total de 43 touchdowns e apenas 7 interceptações, o que lhe rendeu 2 prêmios de melhor quarterback do ano, o de jogador ofensivo do ano da conferência e o 4º lugar na votação do Heisman Trophy. Sobre seu estilo de jogo, o que mais chamou atenção foi a força do seu braço, a sua mobilidade no pocket e a capacidade de criar jogadas importantes de qualquer situação. Com um recorde de 10 vitórias e 2 derrotas, Miami ficou a apenas 2 posições de se classificar para os playoffs, mas ainda assim disputaram Pop-Tarts Bowl contra a Iowa State. Essa partida gerou bastante polêmica para o quarterback, pois embora ele já tivesse lançado 3 passes para touchdown, ele decidiu que não ia jogar a segunda metade da partida para evitar qualquer tipo de lesão que poderia prejudicá-lo durante o draft. Essa atitude dividiu opiniões, e embora uma boa parte do público tenha compreendido essa decisão, Miami acabou sofrendo uma virada no último minuto e perdeu por 42-41. Felizmente para o Ward, essa discussão logo foi esquecida e substituída por rumores do draft. Por um bom tempo havia uma competição entre ele e o Shedeur Sanders de Colorado pelo título de melhor quarterback da classe, mas conforme o evento foi se aproximando, a distância entre eles foi ficando cada vez maior para os analistas. Atualmente, o Cam Ward é o grande favorito para ser selecionado pelo Tennessee Titans com a escolha número 1 da primeira rodada, e como já ficou claro em suas transmissões de videogame, o interesse é mútuo, pois ninguém em sua consciência falaria que o Treylon Burks é o 4º melhor wide receiver da liga, mas deixando de lado suas listas questionáveis, esse é o grande momento da carreira do Cam Ward, e olhando para trás vemos o quão importante foi a esperança e a persistência na sua jornada, saindo de um jogador desconhecido e desacreditado viajando com o pai pelo Texas, ao nome mais cobiçado do draft, prestes a receber um contrato milionário. E por falar em contrato milionário, o New Orleans Saints continua travando uma guerra com teto salarial, e só nesse ano eles estavam mais de 47 milhões de dólares acima do limite. E para descobrir como todo esse pesadelo financeiro começou, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.